Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa e agora, com essa série de vídeos, nós vamos começar a revisão para o vestibular da Unesp. Então, fique ligado e aproveite essas produções para que você faça uma revisão. E também não se esqueça, nos links das descrições você encontrará exercícios extras para você poder resolver e praticar ainda mais antes de se submeter ao vestibular da Unesp. Espero que nós possamos te ajudar com isso e boa aula para todos nós e vamos aproveitar a revisão. Aguardo vocês também nos próximos vídeos. Para iniciarmos aqui a nossa revisão, eu te apresento uma questão muito interessante para você raciocinar um pouco sobre a proposta apresentada pelo autor Eça de Queiroz. Disse isso aqui numa conferência, ok? Que seria o realismo como nova expressão da arte. Olha só o que esse autor propôs. Ele disse: o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, tudo bem, essa é a proposta apresentada pelo autor sobre o realismo, porque Eça de Queiroz é um autor realista, ok? O que nós vamos ter que agora te apresentar vai ser o seguinte, vamos olhar aqui. De acordo com o texto, o autor apresenta a escola literária realismo, ok? Nas pinturas agora a seguir, somente uma não faz parte de tal escola literária. Quer dizer, a abrangência daquilo que você escutou de Eça de Queiroz sobre a proposta realista, também na pintura, era evidente. E isso dava para nós percebermos. Então, vamos olhar aqui. Assinale a obra que não, preste atenção, que não representa o realismo. Então, agora, eu vou ficar de fora, vou tirar a minha imagem para que vocês consigam acompanhar aqui as pinturas sem eu atrapalhar, ok? Então, veja na sequência as pinturas. Olha comigo. O Quebra-Pedras, de Gustave Courbet. Veja bem, mais uma aqui conosco. Os Lenhadores, de Jean-François Millet. Outra pintura, mais uma pintura. O Pagamento dos Ceifeiros, de Léon Lermite. A Rufus, de Belmiro Barbosa de Almeida. Mais uma. O Leito de Morte, de Madame Bovary, de Albert Auguste Fourier. E mais uma. Caipira Picando Fumo, de Almeida Júnior. Bom, agora, pessoal, você deve estar pensando, eu não consigo me lembrar de todos, então vamos aqui ao mosaico. Neste instante, você agora precisa reconhecer qual seria a real proposta aqui da pintura que não é realista, ok? Qual pintura aqui realmente não apresenta as características que Eça de Queiroz propôs? Marque aí a sua resposta. Você sabe qual seria? Então, vamos ver a resposta agora. A resposta, gente, é a Rufus. Essa aqui, realmente essa pintura. Por quê? O romantismo, como está aqui retratado nessa pintura, era aquela sociedade diferente, não é? A própria literatura já compunha o romance urbano, a heroína como papel central, sofredora pelo amor, não é? Então, sempre nós vemos sempre na literatura, não é? O que acontece no mundo, e a realidade também transparece nas pinturas, né? E é isso que acontece na realidade. Então, espero que você tenha acertado. Agora, só um comentário à parte aqui. Eu gostaria de te dizer sobre Madame Bovary, olha só, porque apareceu na pintura ali atrás, não é? O Leito de Morte de Madame Bovary. O que nós temos aqui? A heroína agora, que seria a mulher no realismo, ela já não é mais retratada como estava no romantismo. A mulher agora é posta em evidência
E o caso apresentado ali de Madame Bovary era uma mulher adúltera. Então, nós temos essa tríade mundial que trabalha com essa mesma temática. Por quê? Na questão de Madame Bovary, esse livro, na época, quando foi escrito por Gustave Flaubert, foi até proibido por questões éticas e morais, não é? E isso foi na França. Em Portugal, o próprio Eça de Queiroz, ele trabalha em cima do livro O Primo Basílio, que também retrata uma personagem chamada Luísa, que ela cede aos encantos do primo e realmente trai o marido com o próprio primo. E aqui no Brasil, nós temos a Capitu. Mas Machado, com uma pessoa tão em evidência na época, ele pensou, vou criar também uma mulher, não é? Adúltera ou não adúltera? Eis a questão, traiu ou não traiu? E criou o romance Dom Casmurro. Veja bem, no mundo estava já acontecendo essa proposta de mostrar a mulher não como aquela heroína bela, bonita. Eles estão colocando a mulher aqui em evidência, mas como uma adúltera. Olha só, olha isso daí. Então era só para você ver que o que estava acontecendo no mundo, não é como dizer as adúlteras do mundo. E era isso que estava rolando na época do realismo. Enfim. Vamos lá, continuando aqui com a nossa proposta. Pessoal, vamos entrar agora na parte gramatical, não é? E agora eu já posso voltar aqui para o nosso vídeo. Veja bem, vamos acompanhar comigo aqui. O que você vê aqui? Carlos Drummond de Andrade, com uma questão até muito bem feita, ele disse assim, o criminoso pode alegar que foi o segundo eu o autor do crime. Muito bem. Com essa visão, o que é pedido na prova da VUNESP? Porque isso aqui é uma prova também elaborada pela VUNESP. Ele disse, transpondo-se para a voz aqui, voz passiva. Então vamos abrir um parênteses. O que o aluno sabe sobre voz verbal? É o sujeito. O sujeito autor da ação, nós temos uma voz ativa. Então a menina comprou um belo vestido, quer dizer, a menina é autora da ação de comprar. Então, nessa situação, nós temos uma voz ativa. Agora, um belo vestido foi comprado pela menina. Aqui nós não temos mais um sujeito agente, mas nós temos um sujeito que é um belo vestido, que é uma informação para o predicado. Por isso é que nós temos, então, voz passiva. Então, voz verbal tem tudo a ver com o sujeito, não é? O sujeito da oração, que é aquele que conjuga o verbo e concorda com o predicado, ok? Passa uma informação para esse predicado lá. A questão disso é o seguinte, você vai ter que colocar na voz passiva a oração aqui, que contém a locução verbal sublinhada, que é pode alegar. Então, lá em cima, no original, veja bem, o sujeito, o criminoso, o verbo pode alegar, e o objeto direto oracional, que seria uma oração subordinada, objetiva, direta, porque o criminoso pode alegar isto. O isto que nós trocamos aqui pela oração toda indica que é um objeto direto ligado no verbo alegar. Quem alega, alega algo, ok? E aí o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar o objeto direto e colocar para sujeito, porque voz passiva a gente sabe que o objeto direto da voz ativa, ele é o sujeito da voz passiva. O objeto direto da ativa vira sujeito na voz passiva. Então veja bem, isto, agora nós vamos olhar aqui para baixo. Nós sabemos que na voz passiva é necessário termos um verbo de ligação, no caso, vamos falar o verbo ser, ok? Mais participe passado. Então, por exemplo, foi alegado, é alegado, essas duas questões aqui estão na voz passiva. Pode alegar, não. Essa não está em voz passiva porque você não tem o verbo de ligação aqui, ok? E aqui, pode ser alegado e pode ser alegado. Essas podem, porque, olha lá, ser alegado. O que a prova quer cobrar de você? A sua capacidade, não é, de conseguir entender como ficaria esta proposta do predicado na voz passiva. Então você pega, é simples, pegue aqui, isto, olha lá, isto pode ser
Com certeza, porque eu preciso do verbo ser. Então, como nós temos aqui um verbo, olha lá, ó, no presente, olha ali, pode, não é? Aqui pôde seria passado, não é? Nós temos um verbo no presente. Então, é uma locução verbal? Sim. Para a voz passiva, você tem que manter a locução verbal. Só que o que acontece? O verbo, olha ali, o verbo auxiliar, ele mantém-se na mesma forma. Então, você vai aqui, vamos dar até a resposta para você já. Vamos lá ver a resposta? Oi, oi, oi. Olha, eu fazendo coisa errada aqui. Olha a resposta. Por quê? Vamos lá. O verbo, olha ali, auxiliar, não é? Ele se mantém. Você coloca o verbo ser, com certeza lá, pode ser, e o verbo no particípio passado. Então, é assim que funciona a proposta de voz passiva. Então, pode ser alegado, deve ser feito. Olha isso. Tudo que você for usar, então não se esqueça. Se nós tivermos uma locução verbal, o primeiro verbo chama-se verbo auxiliar. O segundo verbo é o verbo principal. O verbo principal vai para o particípio passado, mas o verbo mantém-se na forma original dele com o verbo ser na frente. Questão básica para você lembrar, voz passiva. Essa voz passiva é chamada voz passiva analítica. Veja bem que questão não tão complicada se você souber trabalhar com voz passiva. Espero que você tenha entendido. Então, vamos ver mais um caso. Aqui, não é? Como nós já tínhamos te mostrado ali por um errinho, né? Vamos agora ler o que aconteceu nessa charge. Olha só aqui. É a turma do Snoopy, não é ali, ó, o Charlie Brown e a irmãzinha. Ele diz, as férias estão acabando, disse Sally, a irmãzinha de Charlie Brown. As aulas estão chegando, as aulas não chegam. Aí o menininho, olha o Charlie Brown, as aulas não chegam. Ele falou, elas pulam no seu pescoço, não é? É a garotada que não quer saber de escola, de jeito nenhum, não é? Mas, enfim, o que nós estamos vendo aqui? As aulas não chegam, elas pulam. Então, você já começa a perceber que a questão está com uma brincadeira muito legal, eu acho que toda criança pensa isso, né? Fala, acabaram as férias se acabaram, né? E aí fica aquela tristeza para falar, nossa, vou ter que voltar lá, né? Acabou meu videogame, etc. Enfim, o que nós vemos? Ó, contribuiu para o efeito de humor aqui. Sim, há um efeito de humor que nós dizemos efeito de humor é que cria uma situação apresentada para o fato. Não é que você vai rir disso. O efeito de humor te gera um sentimento, ok? Isso é a ideia. Então, o que nós temos? O recurso com uma figura de linguagem. Como nós sabemos que a aula não pula, quem pula seria o quê? Algo que é humano ou algo que seja aí um animal, etc. Não é? Mas, pela realidade, o que nós temos aqui? Nós temos uma figura que representa isso. Nós chamamos de personificação. Então, olha que legal. Por quê? A aula realmente não é um ser humano, um ser animado, digamos assim. E por esse motivo, o que ele quis dizer? Que elas nos sufocam, que elas fazem esse tipo de coisa, que elas até pulam no nosso pescoço, né? E ali, a figura realmente que cobre o ato é a personificação, ok? Agora quero deixar um convite para você e aqui no nosso canal também fazer os exercícios do vídeo que cobre a parte de figuras de linguagem. Isso é muito importante para quem for fazer a prova da Unesp. Então, já corre depois aqui da revisão e já busque o vídeo sobre essas figuras, ok? Então, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso esquema. Bom, mais uma questãozinha para discutirmos com vocês. Vamos lá, gramática novamente, não é? A nossa amiga gramática participando sempre das provas da Unesp. O que eles colocaram aqui é muitíssimo importante, porque o aluno precisa reconhecer a conjugação verbal. Você precisa conhecer os verbos. Então, uma dica que eu te dou, busque, sim, aulas de verbo. Aqui no canal nós temos várias, estão completas. Existe uma aula aqui, não é? Que você pode seguir perfeitamente lá para acompanhar uma revisão, ok? Basta você buscar
pela aula de verbo aqui conosco. Mas no caso aqui da revisão apresentada, o que nós temos que saber? O aluno precisa reconhecer se está no presente, se está no pretérito, se está no futuro. O modo também, né? Será que é modo indicativo, imperativo ou subjuntivo? Isso é muitíssimo importante para poder lidar, não é? Por quê? Isso é a base da sua noção de aprendizagem para a comunicação. Então, qualquer prova de língua portuguesa, seja ela de vestibular ou qualquer outra prova, até uma prova para um concurso de ingresso dentro de uma empresa, seria necessário o aluno conhecer esse tipo de situação, não é? Então, o que nós temos aqui, ó? A forma verbal, ele já te indicou o que ele quer pretérito mais que perfeito. Então, que indica, olha lá, aí ele já te dá uma aula também aqui, olha, que indica uma ação anterior à outra, nós dizemos que é o passado do passado. Então, em português, você tem isso. Por exemplo, se você falar para mim, olha, professor, eu já tinha lido o livro, você está usando o pretérito mais que perfeito, mas aqui você não vai ter essa opção. Então, o que eu posso te dizer? Se você já tinha lido o livro, você está me dizendo agora de uma ação bem anterior a essa. Então, é uma ação passada, que você já tinha feito lá no passado. Você pode trocar o tinha lido, que é o pretérito mais que perfeito composto, pelo simples, pelo lera. Olha lá, você percebeu? Lera. Então, termina com ra. Todos os verbos no pretérito mais que perfeito da língua portuguesa, se estiver na forma simples, ele vai terminar com ra. Então, por exemplo, falara, nadara, comprara, dissera. E agora eu acho que ficou muito claro para você. Aqui na questão, ele começa com morreria. Isso não é. Tá vendo lá? Isso não é. Morreria, eu morreria, tu morrerias. Isso aqui nós chamamos de condicional. Então, seria o futuro do pretérito. Pode eliminar. A segunda linha, ele desejava. Desejava é pretérito, mas não o mais que perfeito. Desejava é o pretérito imperfeito. Olha só, é aquele tempo em que você tem noção do passado, mas não um passado específico e pontual. Você não consegue ver ali ação em um determinado tempo do espaço, mas é um passado. Aquele passado, do era uma vez, olha isso. Ali, a letra C, acabei de te dizer também, olha lá, ó, esse era seu ponto de vista, mesmo passado, que a gente chama de pretérito imperfeito, olha isso, é um passado não pontual, mas é uma ideia de passado, né? Agora, recebi, não, aqui é um passado, é um pretérito, mas nós dizemos, né, meninos, que é um pretérito perfeito. Se é pretérito perfeito, é porque você tem noção da pontualidade dessa ação. Então, eu recebi. Isso é um fato pontual no passado. Também não é aqui. Então, ali, foi o que eu disse, né? Olha só. Tratara. Pronto. É esse. A resposta é essa. Olha o Rá. Tinha tratado. Ok? É a mesma coisa, tá bom? Mas, como nós estamos aqui com a apresentação do simples, lembre-se, falara, tratara, dissera, pusera, olha isso, não é? São verbos do pretérito mais que imperfeito que indicam uma ação anterior a outra. Ok, meu querido? É o passado do passado. Muito bem. Então, vamos ver aí se isso vai aparecer agora nessa prova, né? Tomara que sim, não é? Bom, vamos mais um pouquinho? Agora eu vou me retirar aqui, ok? Justamente para não atrapalharmos a leitura da poesia camoniana. Agora vamos ler aqui o soneto de Luís de Camões para responder as questões seguintes. Vamos dar uma olhada? Posto-me tem fortuna em tal estado, e tanto a seus pés me tem rendido. Não tenho que perder já de perdido, não tenho que mudar já de mudado. Todo bem para mim é acabado, daqui dou o viver já por vivido. Que, aonde o mal é tão conhecido, também o viver mais será escusado. Se me basta querer, a morte quero, que bem outra esperança não convém, e curarei um mal com outro mal. E, pois do bem tão pouco bem espero, já que o mal este só remédio tem, não me culpem em querer remédio tal. Nós vemos então aqui Camões nos dizendo
sobre a sua situação, não é? De como ele vê a proposta desse remédio. Olha lá, ó. Já que o mal este só remédio tem, então seria o mal, aquela situação ruim. E ele diz, olha, não me culpem em querer o remédio, né? Nem querer remédio tal. Quer dizer que esse cidadão aqui, não é? Um poeta clássico, famosíssimo da nossa língua, ele está caracterizado aqui. Vamos já direto à pergunta para você poder entender. Olha ali. O soneto permite caracterizar esse eu lírico como o quê, meninos? Quando você lê, você pensa que ele está inconformado, que ele está submisso, ou ele está inconstante, ou ele é desiludido aqui, ou ele está desconfiado. Então, na hora da leitura, por favor, leia novamente e comece a perceber que as entrelinhas, as palavras nos contam muita coisa. Agora seria o momento de você pensar, refletir, porque esse tipo de questão, óbvio, com certeza, nós faremos na prova. Então agora, vamos ver a resposta? Qual seria a proposta aqui? Ele está? Com certeza, gente. Você viu? Ele está desiludido. Olha lá. Pelo que ele fala, olha, se me basta querer a morte, eu quero. A pessoa está querendo até morrer. Olha a desilusão, não é? E olha lá, que bem outra esperança não convém, e curarei o mal com outro mal. Então, nessas propostas, ele começa a dizer o seguinte, eu prefiro a morte a outro tipo de situação. Isso é uma desilusão muito intensa, né? Para aqui a situação apresentada. Acertou? Muito bem. Ok, agora nessa segunda pergunta, nós temos uma outra questão também a respeito do tema camoniano aqui. Ele disse o seguinte, ó, o dicionário eletrônico OAS da língua portuguesa define anáfora, veja bem, uma outra questão sobre figuras de linguagem, que é uma figura de construção sintática, não é? Ele diz o seguinte, que anáfora é uma repetição de uma palavra ou grupo de palavras no início de dois ou mais versos sucessivos. Então, para fazer o quê? É enfatizar o termo repetido. Perfeito, você não precisa nem... Você fala, olha, eu não sei o que é anáfora. Anáfora é isso, é a repetição, veja bem, olha lá, ó, de uma palavra ou um grupo de palavras. Então, isso aconteceu aqui sim. Você consegue ver isso muito bem aqui, já no início da leitura. Você percebeu? Não tenho que perder já, de perdido. Não tenho que mudar já, de mudado. Então, Camões, ele usa anáfora aqui, nessa situação. Não tenho que perder, não tenho que... Então, ele usa a mesma estrutura sintática para te mostrar a ênfase que ele queria dar à perda e à mudança, olha só. Então, meninos, resposta... na primeira estrofe. Lembramos bem, então, mais uma vez aqui, figuras de linguagem para você poder fazer sua prova. Vamos ver mais uma questão? Mais uma questão. Olha só. Ainda a respeito do soneto, ok? Vamos ver aqui. O eu lírico dirige-se diretamente a seu leitor. Veja que coisa interessante. Então, como que Camões se comunica conosco, com você, comigo, ele conversa conosco. Seria, se me basta querer, a morte quero. E tanto a seus pés me tem rendido, será que? Daqui dou o viver já por vivido. E, pois do bem tão pouco bem espero. Não me culpem em querer remédio tal. Bom, pessoal, a questão diz que ele se dirige a nós. Então, quer dizer, ele fala conosco. Como que ele fala conosco aqui? Como é que essa comunicação foi feita? Ficou muito evidente, não ficou? Então, agora, se você está com um pouquinho de dúvida, pare o vídeo, porque eu vou te apresentar a resposta. Vamos ver qual que é a resposta? A resposta é a letra... Isso. Não me culpem, olha lá. Não me culpem vocês. Olha, nós temos aqui, olha a gramática novamente, dentro da proposta da comunicação do eu lírico com o leitor. Olha lá, não me culpem vocês em querer remédio tal. Então ele está querendo dizer, para nós, no caso aqui, sobre essa circunstância dessa desilusão dele. Pela questão verbal, olha ali, ó, não me culpem. Então,
Então, vocês não me culpem. Olha, que legal, né? Muito bom. Fique aqui, então, a dica do Camões, né? De Camões, para você poder pensar nesses casos aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos mais uma questãozinha. Ó, mais uma para rodar aqui conosco. As palavras podem mudar de classe gramatical. Isso é aula de morfologia, que também aqui no canal nós temos para que você assista processos de formação de palavras. Lá você encontrará muito sobre isso. E aqui ele diz o seguinte, ó. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma, veja bem. A este processo de enriquecimento vocabular pela mudança da classe de palavras, não é? Dá-se o nome de derivação imprópria. Você se lembra quando você estudou derivação imprópria? Então, derivação imprópria, nós também dizemos que é o quê? É um empréstimo. É um empréstimo linguístico. Eu vou emprestar uma palavra para uma classe outra. Por exemplo, se eu disser para você assim, cantar. Cantar é um verbo, muito bem. Mas eu posso emprestar para o substantivo, dizendo o cantar. Olha isso. Então, é o que aqui o gramático Celso Cunha está propondo para você sobre o que é derivação imprópria. Então, seria emprestar uma classe de palavras para outra. O que nós temos que achar aqui, então, é um modelo de derivação imprópria. Ele pede isso. Então, vamos ler comigo? Olha, não tenho que perder já de perdido. Nós não temos nenhuma derivação imprópria aqui. Nós não usamos nenhuma palavra emprestada, todas estão na sua própria classe. Vamos lá. Se me basta querer, a morte quero. Também não temos nenhum empréstimo aqui. Olha só. Se me basta, quer dizer, uma conjunção, é um verbo que é para ocorrer essa derivação, não é? E lembre-se que esse tipo de derivação você não faz com sufixo e nem prefixo. Você simplesmente coloca uma palavra em outra classe, empresta para que ela funcione, não é? Sendo outra classe gramatical. Aqui no caso, vamos ler a letra C. Também o viver mais será escusado. Opa. Viver é verbo aqui? Não. Por que não? Quando nós te informamos sobre substantivação, nós havíamos dito que toda palavra que contiver um artigo antes, essa palavra vai ser emprestada para o substantivo, que é um caso exclusivo aqui da questão de derivação imprópria. Então, derivação imprópria ficou muito evidente aqui no o viver, que seria o quê? A vida, olha só. Ele se refere à vida, mas ele não usa aqui como verbo, ele usa emprestado na classe dos substantivos, porque o artigo assim permite. Belíssima questão da Unesp para treinar o que é a tal derivação imprópria. Muito bem, meninos. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de revisão. Estamos chegando ao final, hein? Olha isso daqui. Agora eu gostaria de ver os seus conhecimentos em literatura. Vamos ler comigo? Eu vou até voltar para a tela aqui para você não esquecer que eu estou aqui com vocês. Olha só. Então, o que caracteriza o período? Qual período? Esse aqui, barroco, simbolista, árcade, já vai pensando. Ó, é a vitória da concepção de mundo própria das ciências naturais e do pensamento racionalista e tecnológico. Olha isso. Sobre o idealismo e a tradição romântica. Muito bem. Olha isso. Ele está te dando dicas. Por decorrência, a literatura deriva seus critérios para a construção de um mundo ficcional, regido pela probabilidade científica. Então, o que acontece dentro da sociedade, aparece tudo na literatura. Isso é óbvio. Tudo, na pintura, na música, na escultura, é o momento. Então aqui ele está passando para você uma proposta dessa época. Então vamos lá. A verdade psicológica, começou a te dar maiores informações. Ó. A verdade psicológica das personagens baseia-se no princípio de causalidade. Então, nós estamos fora do romantismo aqui já. Você percebeu? Mas ele falou sobre romantismo ali, ele está dizendo que o romântico já era.
Então, olha isso, não é? Olha aqui que ele falou, agora a personagem aqui é princípio de causalidade, a criação do ambiente, olha isso, apoia-se no princípio de que tudo que ocorre é determinado por olha isso, por condições e motivos. Então, pessoal, agora a coisa é como é. Então é o tal do determinismo, olha isso. Lembra? Então aqui ficou bem provado isso, olha. Tudo que ocorre é determinado por condições e motivos. Então, é aquela situação que você está inserido em uma sociedade, você pode ser influenciado por ela e ali você se transformará, não é, em uma outra pessoa. Então, seria essa visão, a tal do o meio social transforma o homem e assim por diante. Lembra disso? Qual escola literária retrata muito isso? Você sabe? Então agora chegou o seu momento de responder. Marcou? Vamos ver a resposta comigo? E a resposta é com certeza, o realismo. Só pode ser o realismo, não é? Que tudo que ele disse ali é aquela visão, não é? Psicológica, analista da sociedade, ver a sociedade por dentro e o que? Destrinchar a hipocrisia, como Machado de Assis fazia com perfeição, essa de Queiroz, com a ironia deles, não é? Retratavam a sociedade aqui. E dentro desse mesmo movimento literário, nós vamos ter ali junto, vocês lembram, né, o realismo-naturalismo, que já retrata uma outra vertente, mas dentro da proposta realista. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Espero que você tenha acertado aqui então. Vamos mais uma questão? O vídeo está ficando um pouco longo, mas nós sabemos muito bem que a necessidade faz aqui o aluno buscar algumas hipóteses para ele poder resolver a questão. Então, vamos fazer isso com vocês. Olha só, nesse trechinho que foi tirado aqui do texto, é uma questão adaptada, não é? Nós vamos ler só o trecho. Ele disse assim, Planck, que seria o autor lá, não é? Sabia que a física tem como missão explicar o mundo natural. Tudo bem, essa é a visão desse cidadão. Aí ela diz aqui ainda, mesmo que a explicação contrarie nossas ideias preconcebidas. Então, o que nós temos? Dá para analisar muito bem somente a questão sem uma leitura aprofundada ali do texto, ok? Por quê? Porque aqui é o seguinte, mesmo que a explicação contrarie nossas ideias preconcebidas. Esse senhor sabia que a física tem como missão explicar o mundo natural. Então, você está explicando o mundo natural, você percebeu? Olha, a física tem como missão fazer isso. Aquela oração, nós chamamos de oração principal. É uma informação muito importante para a sequência que vai vir aqui, que diz, mesmo que a explicação contrarie. Então, o que nós temos que lembrar? O que é uma oração principal? O nome já te diz, principal é o argumento forte que você passa e que pode ser contestado depois, pode ser explicado, pode ter uma consequência, você vai ter que olhar de acordo com o que você coloca na proposta da conjunção, porque você disse, mesmo que a explicação contrarie. Então, o que você está percebendo? É uma ideia de conclusão? É uma ideia de causa isso? Olha lá, é uma ideia de concessão? É uma ideia de condição? Ou é uma ideia de consequência? Ficou claro, então. Vamos lá? É uma ideia do que, pessoal? Uma ideia de concessão. Porque o que seria concessão? Seria um contraste. Seria uma visão contrária àquilo que você falou, mas não contrária no sentido pesado de desfazer o anterior. Por isso que a gente chama de concessão, olha isso. Porque se a física tem como missão explicar o mundo, olha, mesmo que a explicação contrarie nossas ideias. Então nós temos nossas ideias aqui. Só que a física, tudo bem, você tem as suas ideias. Ótimo, isso não vai alterar, mas a física explica o porquê dessas ideias. Vocês viram? Então, por favor, nós vamos fazer mais exercícios sobre isso aqui, eu vou postar para vocês e eu espero que vocês consigam entender essas propostas, ok, pessoal? Então, é isso daí. E eu agradeço muito por você ter assistido ao nosso vídeo e espero que agora você tenha um pouco mais de informação
para seguir com seus estudos. E aguarde os próximos, estão por vir. Vamos estudar para conseguir uma boa colocação nesse vestibular. Um grande abraço a todos. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!